Você acompanha o Ciência e Espiritualidade. Hoje estamos conversando sobre o tema bioética e trouxemos o Dr. Gabriel Ozelka, que é coordenador do Centro de Bioética do CREMESP. Bom, doutor Gabriel, como nós já falamos no bloco anterior, no primeiro bloco, a bioética já existe desde os anos 70, da década de 70, e o núcleo, o Centro de Bioética do CREMESP desde 2002. Isso. Certo? Bom, então são feitas palestras, trabalho mais voltado para a educação, orientação, né? Um dos objetivos é esse mesmo, é a divulgação, tanto quanto possível, das discussões bioéticas, disponibilizar material, material educativo a quem se interessa pelo assunto, e a gente espera que cada vez mais pessoas se interessem por isso. Realização de seminários, que é um mecanismo, obviamente é um mecanismo importante de fazer isso, mas muito também, trabalha-se muito realmente no preparo de material mesmo de divulgação, já que nós acreditamos que uma das nossas funções básicas é realmente a função educativa, a função educacional. O Centro de Bioética também tem outras funções, por exemplo, apoio às comissões de ética médica que existem em cada hospital, que são uma extensão do Conselho de Medicina, que um estado como São Paulo não pode chegar a estar próximo dos médicos e da comunidade em cada local de trabalho. Procura-se colocar nesse local uma comissão de ética médica, que é realmente uma extensão do Conselho. O Centro de Bioética funciona também como facilitador do trabalho dessas comissões e outros exemplos de atividade desse tipo. Então, e há bastante comissões de ética pelo Brasil, né? Bom, você acredita que hoje os estudantes de medicina e os médicos recém-formados, eles estão mais abertos a esse assunto da bioética? Ou ainda não? Eu acredito, Joana, que existe por parte das faculdades de medicina, com variações inevitáveis de grau e de tipo de abordagem desse número enorme de faculdades de medicina que existe no Brasil hoje, mas existe, de modo geral, poderia dizer simplificadamente, um interesse muito maior hoje das faculdades de medicina de incluir o que na nossa faculdade se chama de matérias ou, disciplinas das áreas de humanidades, ou seja, sair da questão estritamente médica, como se saúde fosse uma coisa só relacionada à atuação médica propriamente dita, e dar ao aluno uma formação mais ampla, e o bioética faz parte desse grande guarda-chuva das matérias humanísticas. Se os alunos se interessam mais por isso ou não, eu acho que esse é um desafio que nós que trabalhamos nessa área temos que vencer. Os alunos muitas vezes não, especialmente nos primeiros anos, não conseguem enxergar, às vezes, a importância disso. E eu creio que isso é natural, não adianta a gente dizer, puxa, esses alunos não se interessam por isso. Por exemplo, eu tenho uma matéria que eu coordeno no terceiro ano, que se chama Cidadania e Medicina. E às vezes o aluno diz, puxa vida, em vez de estar discutindo cidadania, né? Quer dizer, o que é ser cidadão, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres como cidadão e como médico, poxa, eu podia estar tendo uma aula de urologia para ver como é que passa uma sonda, as coisas mais práticas que, obviamente, é o que fez o aluno ir procurar a medicina. Mas a nossa experiência também tem sido que, à medida que você vai fazendo isso ao longo do curso, e particularmente quando os alunos começam a ter o contato direto com os pacientes, que hoje acontece cada vez mais precocemente, quando você coloca discussão de situações clínicas específicas. É nesse ponto que eu ia chegar. Será que, porque enquanto está tudo muito na teoria, será que eles não têm uma visão? A partir do momento que passa a ser mais prático, será que a visão não muda? Eu não. Eu diria enfaticamente que sim. E aí eu quero acreditar que nessa hora, talvez, como em tantas outras coisas, eles percebem que é muito difícil você ter uma discussão e um avanço na discussão, naquilo que é realmente mais prático, sem ter tido aquela coisa que parecia muito teórica antes. Um exemplo disso para nós na Faculdade de Medicina temos, no quinto ano, que é quando os alunos fazem o internato, quer dizer, quando eles já começam mais diretamente a atender paciente, que já faziam antes, mas agora é mais direto, a sua responsabilidade é maior, nessa matéria discute-se a cada estágio que o aluno passa, que são diferentes lugares, né? Pediatria, clínica, em cada um desses estágios se dá aos alunos a oportunidade de fazer uma discussão sobre aquilo que, na passagem dele por aqueles locais, eles acharam que podia representar algum problema de natureza ética. Por exemplo, em pediatria, que é a minha área, os alunos frequentemente trazem para discutir
situações como, por exemplo, maus tratos de criança. Até onde vai a responsabilidade dos pais, qual é a responsabilidade dos médicos em, eventualmente, fazer uma denúncia de uma suspeita de maus tratos, e aí, certamente, eles percebem a importância do assunto. Eu sou muito otimista em achar que, respondendo a sua pergunta lá para trás, creio que sim, eu acredito, quero crer que sim, que os alunos nos próximos anos, vão sair com uma consciência maior ainda da importância de discutir também ética no trato dos seus pacientes, da mesma forma que eles discutem as questões técnicas com muita naturalidade. Verdade, acho que a humanização, né, que o médico está passando, né, agora, se interessando mais, né, por essas questões da relação médico-paciente, acho que leva até a um conhecimento maior da bioética, a querer estudar um pouco mais para ver quais são esses limites, não é mesmo? Eu estou convencido que sim. E, aliás, você toca uma palavra que às vezes os alunos é muito curioso, porque é um exemplo disso, a tal da relação médico-paciente. Fala-se tanto sobre isso, que às vezes chega num determinado ponto do curso, o aluno fala assim, doutor, de novo, vai discutir outra vez essa questão da relação médica, a gente não aguenta mais, como se isso se esgotasse. Eu discuti uma vez, e o que acaba acontecendo? Na prática, quando eles enfrentam, precisam, como internos, como residentes, precisam enfrentar aquilo, resolvê-la por si mesmo, ou enfim, numa equipe, percebe a importância do assunto, e eu acredito firmemente que nós estamos caminhando para a formação num conjunto de um médico melhor, e um médico melhor significa um médico que pode dar uma atenção melhor ao seu paciente, além de se sentir melhor consigo mesmo. Tá certo. Bom, doutor Gabriel, nosso programa chegou ao final, foi muito bom, né, essas palavras que você deu, né, sobre a bioética, sobre a humanização. Muito obrigado e esperamos contar com a sua presença em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Hoje existe uma discussão, ou várias discussões, a respeito da ética dentro da ciência e dentro da medicina. A discussão é sempre saudável. O que não tem sido muito saudável é a maneira como ela tem sido feita. Isso porque os conceitos têm crescido muito rapidamente, têm se modificado muito rapidamente por conta da velocidade tecnológica. E não há tempo de discussões mais aprofundadas. Isso faz com que muitas vezes as nossas autoridades tomem decisões que vão contra a moral. A ética e a moral devem andar juntas, não podemos e não devemos separá-las. Os conceitos dentro da ciência devem balizar essa discussão. E o que nós temos visto é uma exposição assimétrica por parte da mídia de alguns conceitos muito importantes e que levariam à formação de uma opinião pública mais segura, mais consciente, mais embasada. Não existe nenhuma dúvida na ciência hoje quanto ao início da vida. Tanto a biologia, quanto a embriologia, quanto a genética e, consequentemente, a medicina, que se apoia nessas ciências que eu citei anteriormente, sabem que a vida começa na fecundação. Então, o que está em discussão hoje não é quando a vida começa, mas em que momento nós devemos ou podemos intervir nessa vida. E eu pergunto, nós podemos intervir? Existe algum momento da vida do ser humano em que ele tem menos direito a estar vivo? Existe algum ser humano que tem menos direito a estar vivo do que outro por características do seu sistema nervoso ou do seu corpo biológico? Nós acreditamos que não. Então, hoje, o nosso apelo é que não se desvincule a ética da moral e que os conceitos científicos sejam colocados de maneira clara e de uma maneira que possa ser compreendida pela população para que nós tenhamos o conceito bioético, para que nós não ultrapassemos os limites do bom senso e das possibilidades da ciência enquanto servidora do ser humano e não o contrário. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e espero encontrá-lo no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá!